Marcos capítulo 7, versículo 1. Jesus e a tradição dos anciões, o que contamina o homem. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciões, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciões, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente: rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição? Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldizer o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corba, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidado a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse assim: vós também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos, e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição,
os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contamina o homem. A palavra, ela fala como que o homem se contamina. Jesus ensinou em parábola, pois os fariseus e todos os judeus observavam a tradição dos anciões. Eles não comiam sem lavar a mão cuidadosamente. Quando eles voltavam de praças, eles lavavam muito bem a mão para daí eles comer. E eles observavam também a lavagem de copos, de jarros, de vasos de metal, de camas, que são objetos usados em cozinhas, usados para estar preparando a comida, para estar comendo. Eles observavam muito bem. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos em conformidade com a tradição? Eles perguntaram para Jesus por que os discípulos de Jesus não andavam conforme a tradição dos anciões, mas come sem lavar as mãos. Respondeu-lhe, bem profetizou o profeta Isaías. Respondeu Jesus: a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O profeta Isaías tinha profetizado muito e muito tempo antes de Jesus nascer, que o povo honrava Jesus com os lábios, mas o coração estava distante dele. E ele continua falando: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Em vão adoravam Jesus naquele tempo, ensinando doutrinas e preceitos de homem, como hoje, em toda a terra, tem doutrinas e preceitos de homem, que não é a doutrina que vem do alto, que vem de Deus Pai, que vem de Jesus. Naquele tempo já tinha e hoje tem muito mais. A doutrina de Deus está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é o manual de instrução para as pessoas e aqui está a doutrina verdadeira de Deus. Negligenciando o mandamento de Deus, guarda a tradição de homem, guardando as tradição de homem e deixando os mandamentos de Deus de lado. Jesus percebeu já naquele tempo, e hoje acontece muito mais na terra, e ele disse-lhe ainda jeitosamente: rejeitai o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição? Pois Moisés disse: honra o teu pai e a tua mãe, deixando os mandamentos de Deus de um lado, deixando os mandamentos de Deus de lado e vivendo nos seus próprios costumes, nas suas próprias tradição, preceitos de homem. Moisés falou: honra teu pai e tua mãe. Quem maldizer o pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim, é corba, isto é oferta para o Senhor.
Então, dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidado a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitiste, e fazei muitas outras coisas semelhante, convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Jesus disse para a multidão que nada que há fora do homem, entrando nele, pode contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvido para ouvir, ouça. Jesus falou. Quando entrou Jesus na casa, deixando as multidões, os discípulos perguntaram para Jesus acerca da parábola. Então ele disse assim: vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. E assim considerou ele puro todos os alimentos. Jesus considerou todos os alimentos puros, mas ele dizia que o que sai do homem, isso é o que contamina. O que sai do homem é o que contamina, porque sai de dentro do coração dos homens e procedem os maus desígnios. É o que contamina, é a maldade que sai do coração das pessoas, homens, mulher. Quando a Bíblia se refere em homem, está falando de homens, de mulheres, de jovem, de adolescente, está falando de todo o povo. Jesus, ele falou, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contamina o homem. Todos os males vêm de dentro do coração do homem e contamina o homem. Não é o que o homem coloca na boca que o contamina, mesmo se ele comer com a mão sem lavar, não fica contaminado. Jesus fez uma comparação, porque o que contamina o homem é o coração mau que contamina o homem. É o que Jesus falou. Jesus, ele falou em parábola, porque Jesus falava em parábola para que as multidões daquela época, o povo compreendesse o que Jesus estava falando. Ele sempre ensinava em parábolas e muitas vezes nem os discípulos entendiam. Depois perguntavam para Jesus. Essa foi a palavra que veio do Espírito Santo de Deus.